Vamos pro segundo empate seguido da Ferroviária por 2-2 contra o Linense. Cara, típico da Ferroviária. Típico da Ferroviária. Pro Linense, às cegas, bom resultado. Empatar com a Ferroviária é ótimo resultado, mesmo sendo em casa. Agora, a Ferroviária é impressionante, cara. É o time dos extremos. É o pior time, a pior defesa e o melhor ataque. Para mim, esse jogo diz muito mais sobre a Ferroviária do que sobre o Linense. O Linense jogou direito, fez a parte dele. E assim, se a gente for olhar cegamente, se a gente for tirar o escudo, e se os jogadores forem jogar somente com o número de 1 a 11, o Linense perdeu 2 pontos. Se a gente for olhar elenco, investimento, etc., a divisão em que a Ferroviária está, bom resultado. Mas por bola, era um jogo para o Linense fazer, ganhar da Ferroviária, correr para o abraço, e quem sabe não dar uma arrancada rumo ao G8, como fez o Juventus, como fez o Prudente, como está fazendo o Santo André. E o pior de tudo é que assim, o cenário era muito para a vitória do Linense, Sim. né? Por quê? Porque o Linense sai atrás, ele busca a virada, cai uma puta chuva, o gramado fica alagado. Acabou o jogo, acabou. Maravilha, o Linense acabou ganhando, já era. Aí acabou tomando gol no finalzinho do Ronaldo. Mas assim, o Linense achei que melhorou um pouco. Teve alguns jogos que a gente falou do Linense que foi muito ruim, a derrota contra o São José, por exemplo, mas eu acho que o Linense tem conseguido melhorar nos últimos jogos. Acho que tem feito boas partidas. A segunda, se não me engano, é o segundo jogo que o Linense deixa de ganhar os 3 pontos em casa com gol no final. Já tinha acontecido isso contra o Rio Claro, se não estiver enganado. Se tivesse esses 4 pontos, o Linense estaria com 15, estaria em terceiro. São pontos que vão fazer falta e mostra como o campeonato está embolado, né? Até um time que a gente citava aqui que não tinha grandes atuações, talvez, que talvez a gente colocasse mais brigando na parte de baixo do que propriamente pela classificação. O Linense, se não tivesse sofrido esses 2 gols no final, poderia estar na terceira posição. Você acompanha o Escanteio SP, agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$ 5 mensais, você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro e com R$ 5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da elite. Eu acho que o Linense é o seguinte, o Linense ele faz bons jogos com alguma frequência, mas a impressão que eu tenho é que assim, no meio a meio, no cara ou coroa, o Linense sempre perde no cara ou coroa, sabe? A moeda sempre dá ao lado do adversário. Se a moeda tivesse dando o lado do Linense, o Linense podia estar em quinto, podia estar em terceiro, podia estar em sexto. Mas também coisas do futebol, sabe? Era um jogo que o Linense merecia ter ganho, claro. Mas mais uma vez a moeda cai, o Linense pede cara e a moeda cai na coroa. Cara, essa Ferroviária, a gente tava falando de times que estavam numa série, acho que são 4 jogos sem vencer da Ferroviária. Para mim o alerta tá muito ligado, e se cair o Vinícius Munhoz hoje, senhor Júnior Rocha que não ganhe nesse final de semana, que eu não duvido que ele caia. Cara, e assim, Nicola, não somente uma sequência de 3 jogos sem vitória, mais uma sequência de 3 pontos, né? Porque empatou 3, tomando 8 gols. E um deles foi 0-0. Sim. Então, é incrível. Cara, sabe a coisa que mais me incomoda nessa Ferroviária, que eu esperava uma coisa diferente esse ano? Ano passado a Ferroviária jogou com preguiça a Série A2. Esse ano não é o caso. Esse ano eu achei que eles iam vir. Eu acho que estão jogando com preguiça ainda, Rico. Eu não acho que eles estão. Eu acho que eles não estão conseguindo jogar bola. E isso é o que mais me pega. Porque, por exemplo, eu vi com meus próprios olhos a Ferroviária ruir e deixar um 3-1 virar um 4-3. Um 3-1 que a Ferroviária dominou o Juventus como se fosse, cara, um time sabe qual é que é o jogando problema? com o Sub-23. Eu acho o Ferroviária um time passivo. Eu não posso cravar que é preguiça, etc. Eu, sinceramente, chegamos na 9ª rodada, é impossível que seja preguiça, Não.
Porque aí é outra coisa, mas é um time passivo, é um time que marca longe, é um time que dá espaço, é um time que perde muitas divididas. A gente tem que falar aqui, eu falo que a Série 2 é como se fosse uma partida de rugby, você vai ganhando palmo de terra para palmo de terra. E a Ferroviária parece que não consegue, nos duelos, engatar. E assim, às vezes o toque de bola é muito modorrento, cara. Falta. Em certos momentos a gente já viu, por exemplo, no jogo contra o próprio Santo André, que a Ferroviária buscou um empate. A Ferroviária, a reta final da Ferroviária é boa, cara. Ela tem que tentar imprimir esse ritmo o jogo inteiro. Parece que ela só quer imprimir esse ritmo quando a água tá no pescoço. E sendo que é um time que a gente sabe que tem condições de tentar imprimir esse ritmo durante mais períodos da partida. Tô curioso para ver até quando que o Júnior Rocha vai ter respaldo para ser mantido no cargo, porque já tá ficando numa situação complicada. A Ferroviária saiu da zona de classificação. Exato. Vamos pro E jogo. uma coisa que é interessante citar, tá? A Ferroviária vai ter um papel importante na definição do rebaixamento, provavelmente. Porque ela tem uma trinca, depois do São José, ela tem uma trinca. Depois ela pega o São José e pega o 15. Depois ela tem uma trinca de Portuguesa Santista, São Bento e Rio Claro.